1 Coríntios, né? Versículo 13, que diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Né? Ele está falando da ida de Paulo, de Timóteo, de Apolo e tal. Ele está aconselhando o pessoal de Coríntios a ser vigilante, permanecer firme na fé, portar-se varonilmente e fortalecer-se. Mas aqui uma coisa que até eu li essa semana, uma escritora chamada Marva, ela fala, né, tudo na palavra, tudo que é referente à igreja, tudo que Paulo escreve é sempre para nós, ou ele escreve para vós, é sempre coletivo, nunca é. Ele só escreve pessoal, para você, para ti, quando são as cartas para Timóteo, quando são as cartas pessoais para Tito, aí é para você. Ele está falando com Timóteo, ele está falando contigo. Mas o resto, porque ela estava, o texto que eu estava lendo, ela fala da importância da comunidade, como fortalecer a comunidade de Cristo, da igreja e tal. Mas e aí quando eu li isso hoje, eu não vou entrar nesse assunto, mas quando eu li isso hoje me chamou a atenção porque eu lembrei dela falando, é tudo no coletivo, e aqui está tudo no coletivo, é tudo vocês. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, portem-se varonilmente e fortalecei-vos, quer dizer, se fortaleçam. Todos os atos de vocês sejam feitos com amor. Então, é a ideia da comunhão, da comunidade, né? A ideia, hoje eu postei no Face, uma chamada das missões Portas Abertas, porque quando chegou essa revistinha, eu ficava olhando para a cara dessa menina, de repente eu olhei, eu olhava a revista e falava assim, tem alguma coisa diferente nessa revista. Aí quando eu olhei, olha como é que estava escrito em cima. Chegou a me dar um choque, assim, eu falei, Denise, essa revista é diferente de tudo que você já leu. Eu falei, que isso? Porque eu passava lá, olhava assim, em cima da mesa, eu olhava para a menina e falava assim, tem alguma coisa diferente nessa revista. Tem alguma coisa diferente nessa revista. Uma hora eu olhei e estava com esse recado lá de fora. Denise, Deus não está falando comigo. Então eu postei no Face, nos dois Face, uma coisa num, uma coisa no outro. E aí volta essa questão da comunidade, da comunhão. Quer dizer, a gente não pode esquecer que tem irmãos passando pelos mais diversos tipos de aflição. Porque a gente tende a olhar para a nossa, né? A minha dor, o meu sofrimento, a minha situação. Mas a minha dor é a tua. A tua é minha e é dele. A dele é minha, tua e dela. Entendeu? Porque a gente está junto. A gente é um corpo. Se isso não for real, se a gente não tiver essa ideia de comunidade, de comunhão, então a gente está vivendo uma farsa. Na hora do aperto, para quem que eu vou recorrer? Ao meu irmão. Gabriel, estou precisando de ajuda. Entendeu? Ora por mim. Ora por mim. Me cobre aí de oração. Clama a Deus por minha vida, porque eu estou aqui numa situação assim. Miguel, estou precisando de ajuda. Corre aqui que eu não estou. Ontem, por exemplo, não conseguia subir no ônibus, fiquei eu parada. A coisa mais engraçada. Falei, hoje eu vou de ônibus para não ter que andar até o metrô. Fiquei eu parada, com aquele calor, a fraqueza total. A altura, a rua, a beirada, ponto final, a beirada assim, da rua era caída. Então a altura pro degrau, eu fiquei parada segurando assim, olhando. Tem uns degraus altíssimos. Fiquei olhando, aí eu olhei pro fiscal atrás de mim, mas ele estava
Mas eu estava tão fraca que eu não conseguia nem falar, moço, dá um empurra aqui. Eu ainda pensei, vou subir sentada. Eu já fiz isso, né? Falei, vou subir sentada. E fiquei um tempão olhando pro... Mas nessa hora, o que eu tinha que fazer? Ligar para um, Gabriel, vem aqui me empurrar para dentro do ônibus. Eu estou precisando de ajuda, entendeu? Esse lá já era o 30º antes. Sim, mas eu estou falando, a gente tem que contar com quem? Com a família da fé. Nós somos um corpo. Quer dizer, embora isso tudo tenha me impactado muito, porque estava aqui Denise, essa revista diferente, né? Aí quando eu li isso, eu lembrei da Marva falando, desse sentido, que isso aqui não é uma recomendação pessoal, não está falando, Gabriel, você seja vigilante, você permaneça firme, você... Não, ele está dizendo para nós. Paulo está escrevendo, o Espírito Santo está escrevendo para nós, é para a coletividade. Então isso é uma coisa que ao mesmo tempo é individual, mas é um exercício coletivo. Eu só posso ser vigilante à medida que a gente é vigilante junto. Porque um vigia, um suporta o outro, um admoesta o outro. Olha, meu irmão, essa área aqui, entendeu? Vamos junto, você está meio fraco, vamos junto, a gente sai. Gabriel, ó, entendeu? Me ajuda aqui que eu não estou conseguindo carregar isso aqui. Aliás, eu te chamar toda hora. Me ajuda a carregar aqui alguma coisa, entendeu? Então essas recomendações não são... Elas são individuais, porque o nosso relacionamento com Deus é individual. Mas elas são para a comunidade, ele está falando no plural. E a gente não pode perder isso de vista e nem ter assim, falsos pudores, porque a nossa sociedade, a nossa cultura é muito individualista. Eu não tinha pensado em falar nada disso. A nossa cultura é muito individualista. E assim, poxa, eu vou ligar para o Gabriel, vou dizer que eu estou com dificuldade de subir no ônibus, para ele vir aqui me ajudar a subir no ônibus. Não vou fazer isso, poxa. Logo eu que já tenho tantos anos de igreja, vou pedir ajuda. Mas sabe, acabou de nascer agora, a pessoa entregou a vida a Jesus agora, acabou de nascer, já pode me ajudar, me ajuda a subir no ônibus, me ajuda a carregar aqui, me ajuda a andar, e eu vou ajudar. Porque é uma troca. E a gente não pode ter esses falsos pudores, nem essa coisa dessa sociedade individualista de, puxa, se eu falar para a Carmen né, o que ela vai pensar, o que ela vai pensar da minha espiritualidade, o que ela vai pensar da minha comunhão com Cristo. Não, ela vai pensar que a gente é um corpo e Cristo nos chamou para ser um corpo. E tem uma outra passagem que eu li, eu acho que lá em Efésios, que diz: nós somos o corpo e as peças do corpo têm que estar todas bem ajustadas, tudo bem coordenado, porque quando não está coordenado fica que nem eu, olhando para a escada, olhando e a perna não sobe, a escada... Hã? A perna não obedece. Eu falei, nem vou tentar. Eu fiquei, tento ou não tento, a perna ficava tremendo assim no chão, eu falei, tento ou não tento. Aí eu olhei pro cara, estava tão cansado, eu falei, quer saber de que eu vou levar um tombo aqui, vou passar uma vergonha? Eu vou aproveitar esse pouco de energia e vou andar até o metrô. Foi até bom que encontrei os irmãos fazendo um trabalho no meio do caminho. Mas essa é a ideia de corpo. Então, que botar no título assim, exortações. Essas exortações que Paulo está fazendo é para a gente em comunidade. E é uma coisa que Deus tem me falado assim, muito sobre essa questão da comunidade. A gente está junto e não esquecer de que a gente está junto. Às vezes, alguém se afasta, alguém parece que foi embora, parece que se afastou, parece que não quer mais nada com o Senhor, mas não, continua fazendo parte do corpo, porque o Senhor disse que da mão dele ninguém arrebata, então continua fazendo parte do corpo. É um dedinho que foi viajar, eu não sei nem como é que explica isso, mas o meu dedinho foi viajar, vai voltar a qualquer momento. Então a gente, como corpo, tem que orar pelo dedinho, né? O dedinho esqueceu que é do corpo, mas ele vai voltar, né? Na história do filho pródigo, né? Se esqueceu. Mas eu não tinha pensado nisso, eu tinha pensado em falar o seguinte, falar um pouquinho sobre cada uma dessas recomendações aqui dele, para mim, para você e para nós, né? Sede vigilantes. Ser vigilantes em relação a quê? Aí eu anotei algumas coisas aqui muito rápido, se você olhar minha letra vai ver que foi muito rápido mesmo.
Primeira coisa que me veio à mente, contra as astutas ciladas do diabo. Né? Veja que ele está ao derredor, procurando uma bobeira. A gente deu uma bobeira, ele vai meter a patinha dele. Né? Ele vai meter e vai forçar para abrir passagem. E a palavra diz que abismo puxa abismo. Né? Então, sede vigilante para não dar essa entradinha, não dar essa caidinha, não dar Deixar que o inimigo adquire vantagem principal. Achar um espaço para ludibriar, para enganar, para entrar com... A arma preferida dele é a mágoa, é o ressentimento, é a ofensa, é a distorção das palavras. Você fala uma coisa, a pessoa ouve outra completamente, parece telefone sem fio. Aí, se você não está atento, se você não está vigilante, você ainda entra no mérito. Mas não foi isso que eu falei, mas foi. Aí o negócio vai piorando, porque o telefone vai mais longe ainda, né? Daqui a pouco você está a quilômetros de distância do assunto. Então, tem uma hora que você tem que... Se tudo que você fala a pessoa não entende, cala e dá um tempo para o senhor agir. Que, aliás, esses poucos contatos que a gente teve com o pastor Anderson, uma mensagem que ele, na hora que foi consagrado lá os diáconos, ele falou uma coisa muito legal, assim, eu achei muito bacana. Ele falou assim, se você fala, eu não sei o nome dos diáconos, né? Não sei o nome das pessoas. Ele falou, se você vê um irmão diácono, não está com uma cara muito boa naquele dia que você passou por ele, dá um tempo. Vai orar e dá um tempo. Depois você chega junto, ou dá um telefone, ou a semana seguinte, ou na próxima reunião, né? Que a gente tem ido uma vez por semana, mas normalmente as pessoas vão mais. Aí você pergunta, mas na hora que a pessoa está com aquela cara assim de quem não... Dá um tempo. É que nem esse negócio do telefone sem fio. Começa a truncar muito a comunicação, você fala a pessoa... Alguém tem que parar, dar uma paradinha. Então isso tudo é a gente ser vigilante para não quebrar a comunhão, principalmente com Deus, porque a nossa aqui reflete a nossa comunhão com Deus, né? Lá em Romanos 5, se eu não me engano, diz, através de Cristo a gente tem comunhão com Deus, tem paz com Deus e com os homens. Se está faltando paz em algum lugar, é porque a paz com Deus não está muito boa. É isso? Aí eu botei aqui assim, outra coisa que eu me lembrei. Para que nada roube nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Isso a gente já falou. Porque a palavra diz, no que depender de nós, sempre tem a paz. Né? Mas tem horas que a gente tem que ter essa sabedoria de dar um tempo. O que depender de mim, eu quero ter paz contigo. Mas se você deixa claro para mim que não quer ter paz comigo, você, estou de mal, não quero papo e tal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para você o seguinte, olha, tem uma porta aberta aqui, mas fica no teu tempo. Quer dizer, eu estou te esperando. A hora que você quiser voltar, a gente continua da onde a gente parou. Né? Não tem aquele negócio de, não, você tem que me pagar, você tem que sofrer as consequências. Não, eu vou ficar esperando. Mas eu também não posso forçar a barra. Não, porque você tem que ter paz comigo, você tem que ter paz comigo, você tem que ter paz comigo. E daqui a pouco a gente está se socando. Aí eu botei assim, outro ponto que a gente tem que vigiar. É vigiar para que nada nos tire do foco, do objetivo, da vontade, do comando de Deus. Porque tem uma hora que quando a gente está no centro da vontade do Senhor, que a gente quer a vontade do Senhor, que a gente busca a vontade do Senhor, que a gente está ali ouvindo o Senhor fala, vai por aqui, aparece milhões de coisas para te tirar. De repente você não consegue ter tempo para fazer aquilo que era a prioridade.
Entendeu? Então a gente tem que ter em mente o seguinte: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é soberana. Se o Senhor falou, faça, dê prioridade àquilo que o Senhor está fazendo, mandando fazer. Por quê? Porque as coisas que vão se levantar, e lógico, todas vão parecer importantes e vão parecer de primeira linha, né, de primeira urgência, é para tirar você do foco. A gente não precisa negar Cristo, dizer, não, eu não quero Cristo. Basta sair do foco. Desestrutura, gente. Que a gente se deixou convencer de que aquela circunstância, boa, má, qualquer circunstância, ela era mais importante, ela era mais urgente do que fazer a vontade do Senhor. Não tem lá no Antigo Testamento uma passagem que diz, manda o profeta e diz, vai e volta, não para, não fala com ninguém no meio do caminho, não se dispersa, não para, o homem vai e volta, mas no final ele acaba ficando na casa de uma pessoa e come, outro profeta maior, um negócio mais velho, né? E aí acaba se trumbicando a história toda. Por quê? Porque a gente... Ah, mas era o profeta. Era o profeta. Aquele que o leão comeu depois. Pois é. Era o profeta. Mas quem é que tinha dado a ordem para ele? Vai, volta, não para, não come, não fala, não faz, não sei o quê. Assim. Ele tinha todo o comando, toda a estratégia. Ele não tinha nem sombra de dúvida. Mas foi o profeta que falou, mas foi o pastor. Não importa. É a direção que o Senhor te deu. O que o Senhor te deu para fazer? Fica firme. Acho que se sobrar tempo, mas precisa de socorro. Deus sabe. Ele vai levantar alguém para socorrer aqui. Porque o teu chamado agora é esse. Isso eu falo por experiência própria. Isso é só partilhar a experiência própria. Permanecermos firmes na fé. A fé é plena convicção daquilo que a gente não vê, plena certeza daquilo que a gente não pode tocar. Não é isso? Como é que está em Hebreus 11:1? Só para a gente ler direitinho. As coisas que não se esperam. Aqui, ó. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a plena certeza, para mim, do caráter de Deus. Eu não estou vendo, eu estou esperando ansiosissimamente, Hebreus 11. a hora de ir para casa, encontrar o meu Senhor, mas eu não vi. Jesus falou, mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Vocês estão vendo. A gente não viu nada. E eu, não sei se sabiamente ou não, mas desde que eu tive encontro com Jesus, eu sempre orei, sempre falei, Senhor, eu não preciso ver, eu creio. Aí ele, não precisa ver não? Ah, tá bom. Você já fez segundo a tua fé. Jesus. Mas deixa eu ver um pouquinho já. Não, mas ele concede a fé no absurdo. Não, e ele concede presentes maravilhosos, né? Concede você saber. É que a gente não dá valor. Mas eu tô falando as coisas assim, mínimas que acontecem. Né? Porque tem gente que bota as coisas pequenininhas que a gente não dá um valor. Só vindo dele, acabou. Não, pode soltar porque fora, as pessoas botam condições. Pode gritar de alegria, porque veio da parte dele. As pessoas botam condições. Assim que eu tive um encontro com Jesus, foi antes de conhecer a igreja, né? A gente teve um encontro com o Senhor, depois a gente começou a frequentar a igreja. E Deus sabe o porquê disso. Eu acho que se eu tivesse frequentado a igreja antes de conhecer Jesus, eu não tinha ficado. Deus sabe que eu só consigo ficar dentro da igreja porque eu tive um encontro com Ele, senão eu não ficava. Aí quando a gente chega na igreja, aí começa a ver as pessoas botando condições. Se Deus me der isso, se acontecer aquilo, se for assim,
Aí eu disse, Senhor, eu não quero ver nada, eu não estou pedindo Da nada. ontem. Amém. Então a fé é a plena convicção do caráter de Deus. Então quando ele diz permanecer firme na fé, é permanecer firme nessa convicção de quem é Deus a despeito das circunstâncias. Está apertado? Está doendo? Está difícil? Não esqueça quem é Deus e que Ele é o Todo-Poderoso. Além dele ser amor, ele transforma o amor em poder só para te abençoar, só para mudar essas circunstâncias. A gente quer tudo para ontem, óbvio, né? Mas no tempo de Deus, a coisa se completa e você vai ver que foi na hora certa. Sempre. 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 Permanecer firme na fé exige uma coisa. A fé, todo mundo nasce com dom de fé. Todos. Você tem lá uma porção de fé. Você canaliza a fé para o que você quiser. Para as mãos do cara, entendeu? Para o beijo do Elvis. Você bota a tua fé onde você quiser, no bingo, onde você quiser. Mas um dia que a gente tem um encontro com Jesus e deposita essa porção de fé, emprega essa porção de fé nele, aí a palavra diz que é de fé em fé. Por que é de fé em fé? Porque a fé é algo que depende de experiência. Ela depende do contato. Como é que a gente conhece uma pessoa? De caminhar junto. Né? A gente vai a uma festa, conhece Gabriel, pô, legal, conheci o garoto lá, legal, tá, não quer. Mas a gente só vai saber quem é o Gabriel se a gente tiver contato, se a gente partilhar, se a gente comer junto, se a gente andar junto, se a gente... Aí você começa a conhecer a pessoa. A fé é isso, você tem um encontro com Jesus, ele é uma pessoa. E ele falou, ele deixou bem claro, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ou seja, quem não experimentar de mim, não tem parte comigo. Tem que experimentar. E são as situações do dia a dia, como a gente andar junto, comer junto, passear, e estudar junto e viver as situações juntos, é que faz a gente se conhecer. E Jesus é uma pessoa. Então ele está falando a mesma coisa. Confia no meu caráter, confia na... E essa confiança ela vai aumentando, porque você vai experimentando, conforme a gente vai conhecendo. Poxa, que legal. Tem a palavra que fala, crer somente, né? E vai andando, é de fé em fé, vai crescendo, é uma experiência, você vai crescendo. Hoje a gente conhece o Gabriel muito mais do que há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, o Gabriel era um garoto legal que trabalhava ali na loja, que ajudava com o negócio era modelismo, não sei o quê, né? Hoje é nosso irmão, estamos juntos, na dificuldade, estamos caminhando. A mesma coisa com o Senhor. Por isso que aceitar, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus. Isso não é um ato único. É todo dia. É caminhar todo dia. É entregar a vida a Ele todo dia. É se render ao senhorio dEle todo dia. É aceitar, acatar a vontade dEle todo dia. Aí você vai experimentando e vai crescendo. Aí você muitas vezes dizer, olha, eu não vejo nenhuma possibilidade. O Gabriel está falando isso, eu não vejo muita possibilidade não para mim. É meio impossível. Mas isso aí é experiência com Deus, porque ele sabe que só ele pode fazer. É impossível para nós. Eu estou falando, é ótimo quando alguém fala assim, porque ele sabe que só o Senhor pode fazer isso. Entendeu? Isso é uma confissão de fé inconsciente. Porque ele sabe que só quem pode fazer. A declaração de que é impossível não é de que Não, a gente não é desistiu. negar que ele não possa fazer. Não desistiu. Ele sabe que só o Senhor pode fazer. Eu sei que só Deus pode operar. Isso já é uma certeza que a gente tem. Eu estou na total dependência Como aquela dele. certeza que nós temos que se acontecer uma coisa extremamente injusta na nossa vida, é um injusto, extremamente injusto acontecer isso. Aí acontece, você não duvida do caráter de Deus.
Deus deixou isto acontecer na minha vida, que sou filho dele, que tenho uma aliança com ele. E isto aconteceu é para a honra e glória do nome. E aí é aquilo que eu comecei a falar no começo. Conhecer o caráter dele, porque ele não vai transformar. Por exemplo, aí as pessoas interpretam mal. Deus fez vasos para honra e para desonra. Por quê? Porque é um marco. Quem ultrapassar o marco, arca a responsabilidade. Ele tem a mão estendida para todos que são dele. Aí você está um sol tremendo, você está com a mão sobre você. Aí você vai, teimosamente sai. Pega um sol de 55 graus. Não vai conseguir subir no ônibus. Não vai nem conseguir voltar, talvez. Entendeu? Mas ele falou, fica aqui, está guardado. A certeza que você, por que ele deixou eu sair? Não, desculpa. Você optou, você tem opção. Não, e aí a importância daquele do início que a gente falou da comunidade, porque a palavra diz que a gente tem que saber que os nossos irmãos estão passando por aflições semelhantes do mundo inteiro. Então aí a gente para com essa coisa de meio de vítima, de que por que está acontecendo comigo? Dá uma visita na China. A pergunta é, por que não está acontecendo comigo? Se todos os meus irmãos estão passando por uma moeda, por coisas assim, por que não está acontecendo? Aí você irmão no Oriente Médio, você não morre. É para ficar até preocupado, quer dizer, então minha situação está boa com o diabo. É para voltar a fazer uma reflexão, é por que não está acontecendo nada comigo? Se a gente vê irmãos, porque a gente passa situações aqui que são situações de vida, da vida normal, a gente espirra, perde emprego, né? São situações, né? Fica sem um carro, a gente, ficou sem um carro. Mas tem gente que tem aqui só o fato, os caras não podem ter uma literatura, só o fato. Cadê? Tem uma foto aqui. Aqui. Posse de livros cristãos é vista como um crime. Você não pode ter uma Bíblia. Você não pode ter um inário. Uma Bíblia, quando chega uma Bíblia lá, ela é rasgada. Cada um fica com um pedacinho. E Deus opera coisas maravilhosas no coração dessas pessoas com um versículo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos e em toda a Caia. Só caiu isso para o irmão. Não. E aí? É a palavra de Deus? Deus tem compromisso com ela. Vai operar um milagre, porque aquele coração está sedento, está buscando, e quem busca, acha. Então, a história do irmão André, que aqui conta um pedaço, ele começou assim, contrabandeando Bíblias. Era contrabando, ele é conhecido como contrabandista de Deus. Ele ia, tem as fotos aqui, ele ia com o fusquinha dele. Tem uma história, já li há muito tempo, uma vez mandaram ele abrir lá no país daqui, ele abre aí a mala do carro. Abriu. Tá cheio de repolho. Pode passar. Repolho só em cima. Não tinha repolho nenhum. Não tinha repolho nenhum, mas os homens viram repolho. Era repolho, tomate, qualquer coisa O assim. outro lá na China, que ele parou o carro, foi em cima, aí quando ele chegou bem perto, ele disse, para, se mexer, metralha o carro. Aí chegou lá, era o tio que ele mais respeitava, mais que o pai dele. Só que o tio dele era uma autoridade, um delegado, coisa assim. Tio, desculpa, não dá pra deixa ele passar. Ele viu na cara o tio dele. Agora, essas experiências, a gente não vive mais aqui. A experiência que a gente tem, estarmos firmes na fé, além de nós termos a maravilhosa dádiva que somos Deus, maravilhosa graça, de conhecermos o caráter de Deus, que é infalível, nós temos coisas que, como o Paulo está dizendo, que aparentemente são pequenas, mas não são. Da onde chegou um dos meninos lá mandou a respeito dessa história, uma historinha
quer dizer, a gente diz historinha, mas é um testemunho. Ele também contrabandeava num país, não disse qual era, que é proibido. Então ele ia levar escondido numa mala de trem. Quando em um determinado lugar lá, ele ouviu a voz: desce na próxima estação. Ele achou um absurdo, de noite. A próxima estação já estava longe do lugar que ele ia. Então, impossível, dá uma impressão. 3 vezes, desce na terceira, a estação chegou, ele desceu. Então o trem foi embora e ele se viu sozinho, na rua escura, carregando a mala, cheia de Bíblia. Aí vem assim, por trás dele, vem a iluminação de um carro que ia passar. Eu falei: quer carona? Aí ele pegou, entrou pro carro, era um carro de polícia. Ele sentou atrás, pegou a mala, né, segurou a mala. E aí o que estava dirigindo perguntou: para onde você vai? Eu vou para a próxima cidade. E os dois entraram, então tá, nós estamos indo para lá. E os dois começaram a conversar, os dois policiais. Aí começaram a conversar qualquer coisa lá, e o outro disse assim: chega de papo, anda rápido, porque a gente não pode perder o trem, chegar do trem. Aí os outros assim: eu estou doido para ver a cara do cara que nós vamos pegar, o cara que está levando Bíblia de contrabando, contrabandista de Bíblia. Ele se encolheu todinho, ficou quietinho e chegou no lugar. Mas disse: não, posso me deixar aí no sinal. Ele desceu. Quer dizer, Se ele não salta, esse pé. mas esse livramento, aí que ele foi entender por que Deus mandou ele descer do trem. Dentro do carro de polícia que tinha ido para a cidade para pegar ele. Estou doido para ver a cara dele. Se a nossa fé cresce em experiência, no conhecimento do caráter de Deus, a gente pode viver situações assim. Mas a fé nossa aqui no Ocidente é um diagnósticozinho que nem se confirma. É um diagnóstico, assim, uma mancha no seu pulmão, ainda nem sabe. A mancha, podia ser a máquina que estava quebrada, né? O olho do Gabriel, Aí a pessoa, aquele prognóstico. a pessoa perde, abala a fé dela. Isso não é nada. Porque cá entre nós, a gente vai morrer mesmo. Ninguém aqui vai ficar para a posteridade. Vai todo mundo, vai ter uma hora que vai. Se a gente não for arrebatado, a gente vai morrer. E no entanto, isso abala a nossa fé. Estou com câncer. Onde estava Deus? Mas isso é humano, Denise. Porque Deus me abandonou? Isso é humano. Não é não. É humano. É a primeira humano. reação é isso. Humano. Talvez depois a pessoa... É humano. Mas a primeira reação... Não, se a pessoa tiver em fé, a Não pessoa vai vai. tomar aquele baque, mas não vai... Leva um impacto. Por isso, é exatamente por isso que a palavra diz que a gente tem que crescer de fé em fé. É de fé em fé. Por quê? Porque não vai ser um câncer, não vai ser um desemprego, não vai ser a perseguição, a fome, a tortura, o estupro. Não vem me dizer que isso não é nada. É muito pior do que qualquer doença. Porque a doença é uma coisa da vida. Ué, nós somos de carne. Isso abala. Mas se a nossa fé, se a gente estiver fortalecido na fé, na firme convicção do caráter do Deus que nos chamou, que nos sustenta, que nos capacita, que nos guarda, que nos livra, que nos dirige, que nos ama a ponto de mandar o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, se a nossa fé for o grão de mostarda e a gente crê nisso piamente, se a gente crê que o que está escrito está valendo, que o que está dito está valendo, nós somos como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Não tem má notícia.
Não tem que. Uma coisa é o susto, é a surpresa, né? Isso é uma coisa, isso é humano. Outra coisa é abalar minha fé. Ele está dizendo, permaneçam firmes na fé. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele falou, olha, vem tempos brabos aí. É só ler o livro de Atos. Vem tempos brabos aí, é só acompanhar. Entra lá no site do Portas Abertas, você vai ver o que é tempo brabo. Vê se acabou o livro de Atos, acabou. Vê se a igreja primitiva acabou. Não acabou. É porque a gente aqui, com essa cultura toda muito umbigo, muito individual. Ai, minha unha quebrou. Ai, nasceu uma espinha no meu rosto. Puxa, Deus não sabia que eu tinha uma festa hoje? Como é que deixou essa espinha aparecer na ponta do meu nariz? Olha que problema. Enquanto os nossos irmãos estão passando por situações inenarráveis e inaceitáveis, que a gente perca essa noção de comunidade. Porque eles são nossos irmãos. Porque eles estão passando por aflições que a gente não tem condições de suportar. Por isso que a gente está aqui e não está lá. Que Deus não deixa chegar a aflição que a gente não possa suportar. As nossas não são nada. Esses passam, nós não conseguiríamos passar. Sabe o que é um pai crente, mulher crente, filho crente, ver os filhos sendo torturados, espancados, estuprados, casa pegando fogo, a aldeia pegando fogo, todo mundo morrendo, queimado? Já mostrei um vídeo, botei lá, as pessoas sendo queimadas vivas e os caras chutando e os caras lá dando glória a Deus. Você tem fé para isso? Por isso não nasceu lá. É porque diz, a gente não deu sangue. Então a gente não pode perder essa noção. A dor do Gabriel, a tua dor, a dor do Miguel, a minha dor, é minha, é nossa. A dor deles é nossa. Mas eles estão longe, eu não sei o nome, eu não sei o rosto, eu não sei a digital, mas Deus sabe. E como Ele sabe que essas situações vão acontecer, lá, aqui, permaneça firme na fé. Permaneça firme na plena convicção, na convicção convicta, na convicção convicticíssima de quem é o Senhor. Aquele que te fez, aquele que te chamou, te teceu no ventre materno, que te tirou de lá, que está sustentando a tua vida até agora. Quantas vezes você já podia ter ido embora e não foi? Quem é que está sustentando a tua vida? Eu achava que era muito esperto. Passei com mais uma. Aí quando eu dei pro Senhor, você viu? Era eu o tempo todo. Era eu que estava te guardando. A palavra diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Mas a gente não pode esquecer de que essas coisas acontecem conosco aqui, com eles lá, que nós somos uma família e que nós temos que estar firme na plena convicção de que o Senhor é soberano. Ele está no controle absoluto da história. Mas eu não entendo, mas eu não aceito. Aqui uma coisa, Deus me conhece, Deus que sabe que eu sou assim, Deus sabe os meus limites, sabe sim. É por isso que Ele quer te encher do Espírito Santo para mudar tudo isso. Para a gente se portar varonilmente. Se portar como homem adulto, maduro, sóbrio, consciente. Então a gente tem que vigiar, tem que ter certeza de quem é o Senhor, para a gente poder agir com sobriedade. Para a gente agir. Para a gente agir como pessoas sóbrias, como pessoas maduras. O Senhor fala, tem uma hora que Paulo fala, na carta aos Coríntios, eu quero falar coisas para vocês, mas vocês ainda estão tomando leite. Eu tenho comida sólida para entregar, e vocês ainda estão mamando. Dado o tempo decorrido, já era para vocês serem adultos. Ele está falando, portai-vos varonilmente, como homens adultos, cônscios,
Homens que sabem o que querem, que estão dispostos a derramar o sangue. Ai, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, eu perdoo, eu não perdoo, eu dou, eu não dou. Ajuda aquela pessoa, não ajuda, não tem isso. Ele está escrevendo para a igreja que está em Corinto, né? Que era uma igreja cheia de dons, que o Senhor derramou muitos dons, mas era uma igreja que tinha problemas de infantilidade em todos os níveis. Aí ele diz, fortalecei-vos. Como é que a gente vai se fortalecer? Se fortalecer e se fortalecer em grupo, porque em grupo. Suportáveis uns aos outros, ajudam um ao outro. Se a gente está maduro na fé, se a gente está vai um junto com o outro. Aquela historinha da união faz a força. Tem um videozinho um desenho que circulou no Face, agora eu já vi de novo, que são várias pessoas em volta de um buraco muito fundo e no meio assim tem um monte de terra alto, né? Mas elas não conseguem chegar até lá porque tem um abismo entre elas e o jarro de comida. Mas elas têm colheres enormes. Então cada uma pega a colher, bota lá no prato e quando vai botar na própria boca, aquela colher enorme não tem. A colher passa direto. Passa direto. Até a hora que eles entendem que um tem que alimentar o outro. Só vou conseguir comer se eu com a minha colher eu pego e dou para o Gabriel. O Gabriel pega e dá para o Miguel. O Miguel pega e passa para mim. E a gente vai passando, alimentando um ao outro. E a gente, para se fortalecer, precisa dessa comunhão. Desse cuidado, um cuidar do outro, um tá atento ao outro. Se aquele que está mais fraquinho, aquele dedo mindinho que foi lá fora, esqueceu que é dedo mindinho e se desgarrou do corpo, a gente continua alimentando. Se a gente não pode alimentar com a colher, a gente continua orando, continua clamando. Que o dedo mindinho, uma hora vai lembrar que é dedo mindinho, eu sou dedo mindinho, o que eu estou fazendo aqui? Volta pro corpo. Mas esse fortalecer na palavra, em oração, que uma coisa eu descobri, a memória espiritual, ela é diferente. Eu amo ler a palavra. Eu amo. Não tem nada que me dê mais prazer do que sentar e degustar a palavra. Eu como, eu me deleito, eu rio, eu choro, eu me divirto, eu fico triste, eu viajo. Se a gente faz isso com um livro, a memória está aqui, né? Aí você, 30 anos depois, pergunta para mim, você leu as aventuras de Pedrinho, de Narizinho, sei lá de quem, né? Eu lembro. E aí a pessoa começa a falar, você vai lembrando. Mas a memória espiritual é diferente. Porque a pessoa, eu já conversei com uma pessoa que é um dedo mindinho que está vagando por aí, esqueceu que é dedo mindinho. Eu fui começar, não sabia que ele era dedo mindinho. Eu comecei a falar de Jesus para ele. O cara me deu uma aula de Bíblia que eu fiquei assim, até ver se está lá mesmo, eu não tinha pouco tempo convertido. Que em Coríntios, que não sei o que, que não sei aonde. Se tua Bíblia Eu vai falei, mas se você sabe isso tudo, o que você está fazendo vagando por aí, Deus mindinho? Aí ele, não, porque... Aí contou lá os porquês que não justificam, que nada justifica. Nada justifica se afastar do sangue. Nada. Aí eu entendi, a memória espiritual é espiritual. Porque ele lembra tudo aqui, mas o coração dele está vazio. Está vazio. Eu sabia muito menos do que ele, acho que ainda continuo sabendo muito menos do que ele, em termos de versículos de não sei o quê. Mas aquilo é vivo em mim. E nele estava apagado. E assim, teve uma situação há pouco tempo que eu fiquei uns dias sem ler. Aí começou a me dar uma fome, um vazio. Quando eu peguei para ler,
Parecia que eu estava lendo pela primeira vez, sabe? Que fala com você de uma... Quando eu voltei a ler, que veio fluindo, rios de água viva, alimentando. Eu falei, gente, como é que eu saí debaixo dessa cachoeira? Como é que eu saí? Sabe, dá renovo, dá respiro, você fica até... Como é que eu saí? Como é que eu parei de ler? Isso aqui é pão, isso aqui é água, isso aqui é carne, isso aqui é vinho, e isso alimenta, sustenta a nossa vigilância, sustenta a nossa fé, sustenta a nossa maturidade, sustenta a nossa força, porque a palavra é Jesus, o Evangelho é Jesus, a palavra é o alimento, a palavra é o que me garante que eu vou ter sustento para tudo isso. A presença do Espírito Santo garante isso. Que permite que o amor de Deus haja em nós e nos amadureça. Porque o que faz a gente amadurecer é essa comunhão. Né? Uma coisa é a gente namorar, começa o namoro, depois de 25 anos de casado tem que amadurecer. Só muito amadurecido. É uma caminhada. Brincadeiras à parte, a gente vai aprendendo a conviver com a pessoa, vai aprendendo a ver outra. Porque é uma caminhada, e com Deus. É intimidade. Né? Se isso, entre pessoas diferentes e imperfeitas, né? Porque eu não sou perfeita, ele não é perfeito. Imagina com ele que é perfeito, que não tem sombra de variação, ele não acorda de mau humor. Né? Eu acordo, ele não acorda. O Senhor não acorda de mau humor nunca. Não tem sombra de variação. Ele disse, é assim, é assim. Miguel vezes fala, é assim, ele daqui a pouco não é, não é. Esse é sombra de variação, mas o Senhor não tem. E se a gente consegue conviver depois de 25 anos, porque a gente vai aprendendo a conciliar o meu mau humor com as sombras de variação dele, com não sei o que e tal, imagina com Deus que é perfeito e que nos capacita. Porque ele diz, sede meus imitadores. Sede perfeitos como eu sou perfeito. Duro esse discurso, né? Duríssimo. Mas para isso, ele fala isso, tem que estar firme. Ainda botei aqui assim, portar-se varonilmente, com prudência, sabedoria e, sobretudo, com amor. Outra coisa que o pastor Anderson falou outro dia que eu gostei, que quando alguém chega para ele, minha memória é tão horrível, mas é assim, os aconselhamentos, né? Aí a pessoa fala assim, pastor, o Gabriel me ofendeu. O Gabriel hoje está na beleza. Gabriel me ofendeu. Aí que ele fala, escuta, você já foi lá e conversou com o Gabriel? Não. Então vai lá. Mateus 18, se eu não me engano, ele falou, Mateus 18 diz que você tem que ir lá falar com seu irmão. Aí o outro exemplo que ele deu, aí a pessoa chega para ele, pastor, eu estou perdido, não sei o que eu faço, não sei o que. O pastor diz, você ama? Você tem o amor de Cristo? Então continua, meu irmão. A direção é o amor. Nós somos conhecidos como discípulos pelo amor. O Senhor requer de nós amor. Os mandamentos são amor. A vida é amor. Se não for, não importa se você lê 21 dias, se você não lê 21, não importa nada. Sem amor, não tem valia nenhuma. Isso é portar-se varonilmente. Isso é ter maturidade em Cristo. O fortalecer-vos, a gente já falou, fortalecer-vos na oração, na palavra, na comunhão com o Pai, com os irmãos, na consciência da nossa total dependência de Deus.
Porque nada disso é possível sem a nossa dependência da presença do Espírito Santo, que a gente falou aqui uma semana aí passada, dessa para trás, que é o selo, que é a garantia, que é o penhor de que nós vamos ser resgatados. E aí ele termina, quase que repetindo, porque tudo isso que a gente falou é amor. Mas ele repete, todos os atos de vocês sejam feitos com amor. Não pode haver nenhum outro motivo. Porque o mesmo ato pode ter várias motivações. Eu posso fazer uma bondade, uma caridade por amor. Posso fazer uma bondade, uma caridade para ganhar pontos no céu. Posso fazer uma bondade, uma caridade para aparecer para quem está olhando. Posso fazer uma bondade, uma caridade Para ganhar com Deus. para pagar, mas para subir de posto na instituição que eu estou. Olha como ele é bonzinho. Né? Por exemplo, hoje a gente teve uma situação que a gente estava almoçando e tinha um moço que era muito normal. E ele falava muito alto, ele estava com o neto. E ele conversava muito alto. Em determinado momento, eu não consegui, Miguel fala muito baixo. E eu não consegui ouvir Miguel, mas daqui a pouco então eu estava escutando a voz do homem, mas eu não estava prestando atenção no que ele estava falando. Eu estava tentando. Daqui a pouco eu só escutava como falar em rabanada, 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 rabanada. Aí eu falei, eu acho que ele quer rabanada, né? Aí fui apurar o ouvido, aí o garoto falou, vô, a gente não tem dinheiro. E ele, quer rabanada, quer rabanada, quer rabanada. E as meninas que trabalham ali estavam sem jeito, porque elas não podem pegar a rabanada e dar com o homem. Elas podiam pegar a rabanada, até se cotizar ali, as funcionárias, dar uma rabanada só para ele calar a boca, estava perturbando. Mas eu fiquei olhando para o homem e falei, meu Deus, ele quer uma rabanada, ele só quer uma rabanada, ninguém vai dar rabanada para o homem. Bom, ele devia ter um toque aí nisso aí, né? Hã? Porque estava repetindo várias vezes. Porque ele queria, eu falei, esse homem estava grávido. Vai gritar. Eu me vi com 8 anos de idade, 7 anos de idade, uma vez que eu cismei, eu estava grávida, não que eu cismei que eu estava grávida, mas eu estava desejosa de um biscoito. Eu passei o dia inteiro, eu quero aquele biscoito, eu quero aquele biscoito, eu quero aquele biscoito. Meu pai, quando chegou da faculdade, tarde da noite, era quase 11, pouca da noite, meia-noite, minha mãe, pelo amor de Deus, arranja esse biscoito em algum lugar, senão essa garota não vai dormir hoje. Meu pai teve que sair, naquela época não ficava tudo aberto, né? Meu pai teve que sair, foi lá, não sei lá onde é que ele arranjou, não sei se ele bateu na porta de um vizinho, pelo amor de Deus, tem alguém com biscoito, um biscoito da piraquê, sei lá. Quer dizer, a mamãe só arranjou um biscoito porque ela queria dormir. Não foi um ato de caridade, não foi um ato de amor, assim, eu vou satisfazer o desejo da minha filha. Não foi um ato de caridade, pobrezinha, tá precisando de biscoito. Não, arranja esse biscoito, não vai arrebentar ela, porque senão ela não vai deixar a gente dormir. Então o mesmo ato pode ter vários significados. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. Então, Ainda bem que ele é perfeito. a gente não pode avaliar, por isso que ele fala, não julga pela aparência. De repente, olha que bonito, a mãe providenciou o biscoito pra garota. É que ela queria dormir, só por isso ela providenciou. Meu pai nem entrou, quando ele botou o pé na cozinha, minha mãe, vai buscar esse biscoito. Meu pai, obedientemente, foi atrás do biscoito, sei lá como é que ele arranjou, deve ter batido na porta do vizinho. Ele chegou com o biscoito só para acabar a história do biscoito. Eu estava na porta, em pé na porta da cozinha. Quando ele entrou, peguei o saco. Ele não deu nem tempo. Eu roubei o saco, igual o Diogo fez com o pão de queijo. Eu tomei o saco de biscoito, sentei no chão e comi. Aí fui dormir. Graças a Deus. Vamos ter uma noite de paz, graças a Piraquê. Não, mas brincadeiras à parte. Então, o mesmo gesto pode ser feito por vários motivos. Por isso o Senhor diz para a gente não julgar pela aparência. Ele fala, eu conheço o coração.
Eu sei. Só ele. Eu sei. Você pode falar, ele está fazendo isso para aparecer, está fazendo isso, sei lá. Deus conhece o coração. E para nós, ele diz, olha, que cada um tem que cuidar de si, façam tudo em amor. Tudo. Vai comer, vai compartilhar, tudo em amor. Vai ser duro, porque o momento requer dureza, né? Mas em amor. Você não está com ressentido, você não está com raiva, você não está com... Bora, vai me pagar, vou me vingar. Não. É por amor, para a pessoa poder se tocar. Não é assim que a gente faz com uma criança pequena? Quando a gente vai chamar atenção, ninguém gosta de chamar atenção. Né? Só para acabar com mais uma gracinha aqui, alguém me mandou, foi Vilma que me mandou pro Face um videozinho, depois você entra lá e vê. 2 garotinhos sentados assim no cantinho, não sei que cantinho é aqui, esse de banheiro, não sei que cantinho é aqui. Um assim de 1 ano e meio e o outro assim maiorzinho, uns 3 aninhos, né? E eles estão sentadinhos de jeito que o de 3 anos está na frente e não vê a carinha do menorzinho atrás. Mas eles estão de tinta. Aí o pai vai chamar a atenção dos dois, quer dizer, está na cara que o pai viu, mandou os dois sentarem ali e foi pegar o celular, porque tinha que gravar aquilo, né? E os dois ensinando o pai. E o pai começa a conversar, vocês sabem que vocês estão em apuros, né? Aí o pequenininho, e o grande, aí o pequenininho, tudo que o grande fazia. O pequenininho é mais sincero, né? Aí o pai começa a conversar, vocês sabiam que vocês estão todos sujos de tinta? O cabelo, a roupa, o corpo, aí o pequenininho, os dentes também. E o pai tentando manter a pose, né? Mas assim, o pai muito calmo, eu lembrei muito do Gabriel, porque o Gabriel é calmo, assim, chamando a atenção das meninas, né? Mas os garotos sabem que tem autoridade ali, o cara, uma calma tremenda. Mas eles reconhecem a autoridade, porque o pai toda hora pergunta, vocês sabem que vocês estão em apuro, né, o garotinho? Mas aí o pai não consegue por causa das respostas e da cara dele, que é a coisa mais engraçada. O pai começa a rir, aí o pequenininho, o maiorzinho fala assim, qual é a graça se a gente está em apuro? Se a gente está em apuros, qual é a graça? Que eu não estou entendendo. Aí o pai se recompõe, né? Mas o pai fala assim, igual o Gabriel, na maior tranquilidade, calma, mas vocês sabem que vocês vão ficar sem suco hoje, né? Frio calculista. Frio calculista. Vocês sabem que vão ficar sem suco. Se vocês estão assim, como é que está lá em cima ou lá embaixo, não sei, né? Aí o garoto falou assim. Gente, já vai ficar sem almoço amanhã. Aí o pai, vocês sabem que vocês vão ficar sem suco hoje antes de dormir, né? Aí o garoto, sem suco. Aí o pequenininho. Quer dizer, ele sabe que merece ficar sem suco, mas o maiorzinho já está aprendendo a barganhar, né? Aí depois ele... Assim. Aí o pai ri e ele não entende. Porra, qual é a graça? A gente vai ficar sem suco. Qual é a graça? Então tudo que a gente fizer, façamos em amor e cresçamos em fé, em intimidade com o Senhor. Porque sem intimidade com o Senhor, sem fé ninguém agrada a Deus. Sem intimidade com o Senhor, ninguém vai ver a glória do Senhor. Porque a intimidade com o Senhor é que vai gerar santidade. Porque a gente anda com Ele, a gente fica parecido com Ele. Sem isso, ninguém vai ver a glória de Deus. Ninguém não entra, não tem jeito. Que pecadinho, pecadão, não tem nada disso não. É caminhar junto. É caminhar junto sem esquecer entre nós, né? Nós aqui, Vilma, Josué, Soraya, Rose, que está lá em São Paulo, mas ela está aqui na reunião, aliás, mandou para todo mundo da reunião. Entendeu? Nós somos um corpo. Nós temos que estar cobrindo uns aos outros em oração, em sustento, em palavra. Então vamos ter essa palavra em mente e vamos colocar esse propósito, a gente não esquecer
que a gente é um corpo, é uma comunidade. Aqui na mesa, aqui no Rio, nas nossas igrejas e no mundo. Porque há aflições no mundo inteiro. E as nossas são de corar de vergonha. As nossas são de corar de vergonha. Amém?